Salmo 36, para todas as horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça desta oração uma oração cotidiana durante todas as manhãs. A profundidade do amor de Deus. Hoje eu queria bater um papo contigo sobre um salmo que, sinceramente, me toca muito. O Salmo 36. É um daqueles textos que a gente lê e sente Deus falando direto no coração, sabe? O salmista começa o salmo falando da maldade do ser humano, mas logo depois ele se volta para a beleza do amor de Deus. É como se ele dissesse: olha, o mundo pode estar cheio de injustiça, mas Deus é totalmente diferente. E isso já me traz paz só de pensar. Vamos conversando sobre esse salmo e de vez em quando a gente ora juntos. Vai ser como caminhar com Deus e conversar com Ele no caminho. 1. O coração corrompido e a ausência do temor de Deus. O salmo começa assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Verso 1. Sabe quando a gente percebe que algumas pessoas vivem como se Deus nem existisse? Fazem mal aos outros, mentem, enganam e não se preocupam com as consequências? O salmista vê isso e fica angustiado. Senhor, olha para esse mundo tão bagunçado. Tem gente que vive só para si, sem pensar no outro, sem pensar em ti. Às vezes, até a gente mesmo se esquece do teu olhar e do teu cuidado. Nos ajuda a não viver assim, longe de ti, como se o Senhor fosse invisível. Amolece o nosso coração, Senhor. A autossuficiência é enganosa. O verso 2 diz: porque em seus próprios olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra e seja detestável. É como se a pessoa malvada vivesse num mundo próprio, achando que tudo está bem mesmo quando está errada. Ela se engana, se ilude e nem percebe. É triste, né? A gente também corre esse risco quando tenta justificar os próprios erros. Deus nos dá olhos abertos para ver quando estamos errando. Tira de nós esse orgulho que nos faz pensar que estamos certos o tempo todo. Queremos te agradar, mesmo que isso significa reconhecer os nossos erros e mudar de direção. Mas então o salmista muda o tom. É aqui que começa a parte mais linda. De repente, o salmista para de falar da maldade humana e se volta para falar da bondade de Deus. E ele diz algo que me emociona toda vez. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Que coisa maravilhosa! Enquanto o mundo está cheio de injustiça, a misericórdia de Deus se estende até o céu. É como se Ele cobrisse tudo com o seu amor. Pai, obrigado por ser tão maior que as nossas falhas. O teu amor não tem fim, a tua fidelidade é imensa. Mesmo quando a gente tropeça, o Senhor continua sendo bom. Ensina a gente a confiar mais nesse amor tão alto, tão largo, tão profundo. O cuidado de Deus com todos. No verso 6 ele diz: a tua justiça é como os montes de Deus, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Uau! Deus não só cuida das pessoas, mas também dos animais, da criação toda. Isso mostra como Ele é detalhista, cuidadoso, cheio de compaixão. E tudo o que Ele faz é justo. Às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, mas podemos confiar nele. Senhor, a gente não entende tudo o que acontece. Às vezes as tuas decisões parecem misteriosas, como um abismo profundo. Mas a gente sabe que o Senhor é justo. A gente confia. Nos dá descanso nessa confiança, mesmo quando não temos respostas. 5. O refúgio nas asas de Deus. Olha que lindo esse trecho. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Essa imagem das asas de Deus me lembra de uma ave protegendo seus filhotes. É aconchegante, é seguro. Deus é esse abrigo, esse lugar de paz em meio à tempestade. Deus querido, obrigado por ser esse lugar seguro.
Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, o Senhor continua sendo abrigo. Acolhe a gente debaixo das tuas asas. Cuida do nosso coração, Senhor. A gente precisa tanto do teu colo. 6. Saciados da abundância de Deus. Fartar-se-ão da abundância da tua casa, e os farás beber da torrente das tuas delícias. Não é só proteção que Deus oferece. Ele também nos enche, nos sacia com o que há de melhor. Ele é um Deus de abundância, de generosidade. Em Deus a gente não vive de migalhas, a gente vive cheio. Pai amado, o Senhor não é um Deus de falta, mas de plenitude. Tua casa tem alimento, tem alegria, tem delícias eternas. Ensina-nos a buscar esse alimento que vem de Ti, a desejar mais estar na Tua presença do que em qualquer outro lugar. 7. A fonte da vida está em Deus. Porque em Ti está o manancial da vida, na Tua luz veremos a luz. Verso 9. Essa é uma das frases mais profundas do Salmo. Deus é a fonte de tudo. A verdadeira vida vem dele. E é na luz dele que a gente consegue enxergar o mundo de verdade. Sem Deus, tudo fica escuro, sem sentido. Senhor da vida, o Senhor é a nossa fonte. Sem Ti, tudo seca, tudo cansa. Nos enche de vida nova, renova as forças da gente. Ilumina nossos caminhos com a Tua luz. Mostra por onde devemos andar. Que a gente nunca tente viver longe da Tua luz. 8. Um pedido de proteção. No final do Salmo, Davi faz um pedido. Estende a Tua benignidade sobre os que Te conhecem, e a Tua justiça sobre os retos de coração. Verso 10. Ele reconhece que só Deus pode nos manter firmes, protegidos do mal. Ele pede por aqueles que são retos, que conhecem o Senhor. Um clamor bonito, sincero. Senhor da vida, proteja todos que Te buscam. Guarda o coração dos que querem andar contigo. Que a Tua justiça esteja sobre nós, guiando nossos passos. E quando o mal tentar nos derrubar, que a Tua mão nos levante. 9. Vitória sobre o mal. O Salmo termina com confiança. Ali caem os obreiros da iniquidade. Estão derrubados e não se poderão levantar. Verso 12. O mal não tem a última palavra. Deus tem. Os maus podem parecer fortes por um tempo, mas não duram. Quem anda com Deus, esse sim permanece firme. Senhor, obrigado porque o mal não vence. Obrigado porque a última palavra vem do Senhor. Dá-nos coragem para continuar confiando, mesmo quando o mundo parece injusto. O Senhor é nosso juiz, nosso protetor, nosso Pai. O Salmo 36 é um contraste bonito entre a maldade do ser humano e a bondade infinita de Deus. Ele começa falando de um mundo escuro, mas termina mostrando que a luz de Deus é mais forte, que a gente escolha viver debaixo dessa luz, abrigados nas asas dele, saciados pela sua bondade. Sabe, quanto mais a gente medita nesse salmo, mais ele parece se encaixar na nossa vida, porque ele fala de coisas que a gente sente na pele: a injustiça do mundo, a pressa das pessoas, a frieza de muitos corações. E ao mesmo tempo, lembra a gente do amor imenso de Deus, que continua firme, mesmo quando tudo parece dar errado. Outro dia eu estava no ônibus, vendo uma senhora tentando levantar com dificuldade e ninguém se mexia para ajudar. Parecia que cada um estava no seu mundinho, com fone no ouvido, mexendo no celular, sem nem perceber o outro. Aí me veio esse trecho: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Às vezes, não é nem maldade, mas uma distração tão grande, uma vida tão acelerada, que a gente esquece do próximo e esquece de Deus também. Senhor, às vezes a gente está tão mergulhado na rotina, nas redes sociais, no trabalho, nos boletos, que nem repara no outro. Esquecemos que o Senhor nos chamou para amar, para cuidar, para servir. Desperta o nosso coração, Deus. Que a gente não fique anestesiado, vivendo no automático. Que a gente veja as pessoas, veja as necessidades.
Veja o Senhor nas pequenas coisas. Quando o mundo parece injusto demais. A verdade é que tem dias que a gente se pergunta: será que Deus está vendo tudo isso? A violência, a corrupção, a desigualdade, gente desonesta prosperando enquanto o trabalhador honesto mal consegue pagar as contas? E é aqui que o salmista nos lembra: Senhor, tu conservas os homens e os animais. A tua justiça é como os montes de Deus. Ou seja, Deus está vendo sim, e ele continua sendo justo, mesmo quando a justiça humana falha. Pai, tem vezes que o nosso coração se revolta, parece que o mal está vencendo, mas a gente quer confiar em Ti, mesmo quando não entende. Nos dá paciência e esperança. Nos dá sabedoria para fazer a nossa parte também, sem desanimar. Usa a nossa vida para trazer luz em meio à injustiça e nos lembra, todos os dias, que o Senhor continua no controle. Quando a gente se sente fraco ou cansado. Outro ponto lindo do Salmo é quando ele fala: em Ti está o manancial da vida. Já reparou como tem dia que parece que tudo seca dentro da gente? Falta ânimo, falta força, falta até vontade de orar. Isso acontece com todo mundo, viu? Não é falta de fé, é só que a vida às vezes pesa demais. Tem as cobranças do trabalho, os conflitos da família, as contas para pagar, as crises internas que ninguém vê. Mas Deus é esse manancial, a fonte que nunca seca. Ele renova, Ele dá força, Ele sopra vida nova quando tudo parece estagnado. Senhor, hoje eu oro por quem está cansado, por quem está se arrastando para levantar da cama, por quem sorri para fora, mas está chorando por dentro. Sopra teu fôlego de vida sobre cada um de nós, enche a nossa alma, renova o espírito, refresca o coração, que a gente beba da tua fonte e encontre forças para continuar. Nos momentos de solidão, tem um trecho que diz: os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. E olha, que palavra preciosa para quem se sente sozinho. Muita gente vive cercada de pessoas, mas por dentro sente um vazio enorme. A solidão não é só ausência de companhia. Às vezes é sentir que ninguém realmente entende o que a gente está passando. Mas Deus entende. Ele acolhe. Ele nos cobre com suas asas como uma mãe que protege um filho num dia de chuva. Deus querido, Tu conheces o coração solitário. Tu sabes o que vai lá no fundo da alma. Às vezes a gente nem sabe o que pedir, mas o Senhor entende até o nosso silêncio. Acolha-nos, abraça-nos, que ninguém se sinta invisível diante de Ti. Que todos nós sintamos Teu cuidado, Teu carinho, Tua presença constante. Quando a gente se perde nos próprios erros. Uma parte do Salmo fala que o ímpio nem reconhece a sua própria maldade. E olha, isso serve como alerta para nós também. Quantas vezes a gente acha que está certo, mas no fundo está se afastando de Deus, agindo com egoísmo ou orgulho. Tem pequenas atitudes que mostram isso. Guardar mágoa, falar mal de alguém, querer sempre ter razão, julgar os outros sem conhecer a história deles. Senhor, nos dá um coração humilde. Se tem algo dentro de nós que está te desagradando, mostra, Senhor. Que a gente não seja como aquele que se engana a si mesmo, mas como aquele que se rende, que se arrepende, que volta para Ti. Que a Tua graça nos transforme todos os dias, nos dias de alegria e celebração. Mas o Salmo também fala de fartura, de delícias, de alegria na presença de Deus. Isso me lembra que, apesar das lutas, também existem muitos motivos para celebrar. Sabe aquele café quente num dia frio? A risada de uma criança? A conversa gostosa com um amigo? Uma música que toca o coração? Tudo isso é Deus nos enchendo da sua bondade, nos lembrando que Ele está presente nas coisas simples. Pai, obrigado pelos momentos bons, pelas surpresas da vida, pelas alegrias que vêm sem aviso. Obrigado por nos fartar da Tua presença. Que a gente nunca se esqueça de agradecer. Que a gente celebre a vida, mesmo com seus altos e baixos. Obrigado por cada detalhe que revela o Teu cuidado. Nos relacionamentos complicados. Às vezes, o maior desafio da vida não é o trabalho, nem as contas, nem a saúde, mas os relacionamentos. Conviver com pessoas é lindo, mas também é difícil.
Tem mágoas, mal-entendidos, brigas, distâncias. Tem pai que não fala com o filho, marido que não olha mais para a esposa, amigos que se afastaram. O Salmo 36 mostra que Deus é fiel, justo, cheio de misericórdia. Ele nos chama a viver também assim, a perdoar, a pedir perdão, a buscar reconciliação, mesmo quando parece impossível. Senhor, entra nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, restaura o que foi quebrado, amolece corações, nos ensina a amar como o Senhor ama, com paciência, com compaixão, com verdade. Dá-nos coragem para dar o primeiro passo quando for preciso. Cura as feridas que o orgulho e a distância causaram. Olha, meditar nesse salmo é como tomar um banho de alma. Ele começa pesado, falando do pecado, da frieza do mundo, mas termina falando do Deus que ama, que acolhe, que sacia, que ilumina, que protege. É esse Deus que a gente precisa todos os dias. E Ele não está longe, Ele está aqui, agora mesmo, perto de você, ouvindo cada palavra, vendo cada lágrima, sentindo cada sorriso. Vamos fechar com uma oração? Deus amado, obrigado por esse tempo contigo. Obrigado por esse salmo tão profundo, tão verdadeiro. Obrigado porque, mesmo quando o mundo parece escuro, o Senhor é a nossa luz. Que a gente continue buscando abrigo debaixo das tuas asas. Que a gente beba sempre da tua fonte. E que, mesmo em meio às dificuldades, nunca percamos de vista a tua bondade e fidelidade. Nos ensina a viver com um coração cheio da tua presença. Que a nossa fé seja prática, no dia a dia, no ônibus, no trabalho, em casa, nas conversas e nas escolhas. Que a gente leve um pedacinho do céu para onde for, simplesmente porque o Senhor vive em nós. Deus eterno, ajuda-nos a te conhecer mais. Que a gente nunca se esqueça da tua misericórdia, da tua fidelidade e da tua justiça. Que os nossos olhos estejam sempre em ti e que nossa vida seja uma resposta de gratidão por tanto amor. Amém. Inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações e deixe seu like. Obrigado. Que Deus te abençoe.